Opa, tudo bem? Esse é um vídeo simples que eu tô fazendo. Eu vim falar um pouco sobre um vídeo que eu vi hoje de manhã sobre a Fazenda. Eu não acompanho a Fazenda, mas eu tava olhando no Instagram e eu vi um vídeo até que curioso sobre a Fazenda. Era entre o Dudu Camargo e o Toninho, aquele que tem o bordão que fala: "E aí, Calabresa?" Acho que vocês já viram esse vídeo. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? É que nesse vídeo que eu vi, Dudu Camargo estava discutindo com o Toninho. Não era nem uma discussão, era uma conversa entre eles quando eles estavam meio que votando na A Fazenda. Não sei se é votando, é porque eu não acompanho. Nisso, o Dudu falou alguma coisa do Toninho e meio que o Toninho, ele escutou aquilo que o Dudu falou sobre ele, ele meio que se sentiu um pouco ofendido, se irritou com isso. Só que a curiosidade desse vídeo é que o Dudu Camargo ele falou com bastante precisão, palavras muito fortes, deixou o Toninho meio que desconfortável naquela hora. Aí o Toninho, em meio a essas palavras que o Dudu Camargo falou para ele rebateu isso. No entanto, era para ser uma discussão entre os dois ali, normal. Só que o Toninho começou a progredir com a voz dele. E nisso eu prestei bastante atenção na discussão entre eles. Começou bastante formal, mas começou a progredir de uma forma que estava parecendo animais. Não o Dudu Camargo, mas sim o Toninho. O Dudu, a comunicação dele é muito boa. Ele trabalhou anos já em televisão, então a comunicação dele é excepcional. Nisso o Toninho percebeu que estava meio que perdendo no argumento, começou a xingar o Dudu Camargo. Falou, chamou ele de Dudu cagado, falou que ele era um péssimo repórter e começou várias ofensas lá no Dudu. O Dudu rebateu também, né, falando que ele era um péssimo humorista e não vai entrar no caso. Tem gente que gosta do humor dele, eu particularmente não sou muito afim, mas qual é a questão que eu quero falar aqui? É que na discussão entre os dois, eu percebi que o Toninho, quando ele percebeu que estava meio que perdendo na discussão, ele começou a alterar a voz, começou a gritar mais, sabe aquelas crianças de 12 anos quando pede alguma coisa e não ganha? Começou a dar chilique, a xingando ele de Dudu cagado, ou seja, meio que uma infantilidade ali também, né? E o pior de tudo é que eu acho que na hora lá do desespero, ele percebendo que estava perdendo no argumento, ele falou que o Dudu era tão ruim como repórter que foi parar no Piauí, meio que menosprezando a rede de TV do Piauí, como se a rede de TV de qualquer lugar fosse muito melhor do que a do Piauí. Simplesmente com uma fala infeliz dessa, eu acho que ele cavou a própria cova no reality, né? Eu acho que ele não vai ganhar mais por essa simples fala infeliz que ele falou. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? É que se você não tiver uma comunicação boa ou um controle emocional muito bom, esse tipo de situação pode comprometer você bastante, como comprometeu o Toninho. E o Toninho meio que se abalou, meio que entrou na cabeça do Toninho e ele começou a falar várias palavras que comprometerá ele. O que eu tirei disso é que a gente tem que ter uma comunicação bastante clara para as pessoas e que as emoções podem te destruir se você não tiver um autocontrole bastante firme nessa situação, como aconteceu a do Toninho. Não sei vocês, mas vocês podem rever algumas situações que aconteceram na sua vida, você vai perceber que talvez se você tivesse autocontrole o suficiente ou melhor, você podia ter passado por várias fases muito mais tranquila. Como eu olhei para minha vida, eu podia ter passado por fases muito mais tranquilas se eu tivesse um autocontrole das minhas emoções e das minhas ações. Esse é um vídeo muito simples. É só um vídeo de uma ideia que eu tava aqui na cabeça e eu simplesmente resolvi gravar aqui para vocês. Valeu!